muito bem-vindos ao segundo episódio do Papo de Pedra, o podcast da GMC Marmoraria e Granitos, para você que quer ficar antenado nesse mundo da rocha, da pedra, quer fazer as escolhas certas, não quer ficar confuso. Dessa vez, estou aqui com o Jofre, o nosso CEO da GMC, o diretor, o dono, o cara que entende mesmo do assunto. Jofre, que legal, mais um episódio. A gente só tá trazendo fera aqui, hein? Agora, o Alex. Exatamente, cara. E eu tô empolgado para essa conversa, porque dessa vez a gente vai receber um especialista em arquitetura, um cara muito ligado nas tendências, que tem um portfólio de trabalho muito bem validado, até mesmo na área da arquitetura de luxo, do alto luxo, e uma pessoa super acessível, que gosta de estabelecer critério. Eu tô falando dele, do Alex de Passo. Cara, que legal ter você aqui com a gente. Feliz em estar aqui com vocês, feliz com o convite. Eu acho que vai ser super bacana estar participando desse momento. Vamos aí compartilhar um pouco da experiência do dia a dia aí nas escolhas. Legal, legal. É muito bom ter essa interface, né, da marmoraria com o arquiteto. E a GMC fez isso, Alex, justamente pensando na facilitação para o cliente, tá? E a gente tem algumas perguntas aqui que a nossa audiência fez. E eu já antes da gente ir para essas perguntas, prepara. Hoje vai ser uma verdadeira aula. Responsabilidade. Vai ser uma verdadeira aula. Para você que está indeciso, às vezes você não sabe quais aplicações fazer, quais pedras, quais produtos escolher, a gente vai deixar você muito, mas muito bem esclarecido. Você vai se sentir aliviado depois desse podcast, eu tenho certeza, tá? Vamos começar falando aí sobre o que é mito e verdade. Porque assim, às vezes as pessoas ficam, eu vou escolher tal pedra, vou escolher, sei lá, um Decton para tal ambiente, e ela só fica com a mente no produto. E a gente sabe que não é assim, né? Não mesmo. Eu vou dar umas ressalvas, né? Mas o Alex, ele entende tanto quanto eu. Eu falo tudo parte do projeto. Isso daí, às vezes assim, a gente até nem... Não é que não gosta, mas a gente prefere que o cliente venha pelo arquiteto. Porque ele já vem com uma instrução, por exemplo, a cor do material que vai ser usado lá na bancada tem a ver com a cor do piso, que tem a ver com a iluminação, que tem a ver com a cor do móvel, com cortina, com tudo, entende? E às vezes a gente dá uma dica errada de cor, porque você não sabe do projeto todo, entende? Então aí que entra o arquiteto, que as paletas de cores e tudo mais, e aí depois começa daqui, aí depois vem para a marmoraria para a especificação de adequar o melhor material para aquele projeto. Legal. Mas tonalidade e qual é o melhor material, como é que eu vou dizer? Não é o melhor material, né? O que mais se adequa ao ambiente, talvez? Eu acredito que é basicamente isso. Eu acho que um fator primordial que a gente adota no escritório é o quê? O que o cliente gosta. A gente vai por textura, referência, o toque, né? Então, a gente faz essa escolha em cima da diretriz do cliente. Legal. A gente aplica no projeto e aí depois a gente vai para os termos técnicos. Eu posso usar isso numa área molhada? Posso usar isso numa bancada? Posso utilizar numa área externa? E aí a gente vai filtrando esses materiais e encaixando eles nos seus devidos lugares. Então, a gente faz essa escolha de textura, aplica no projeto e aí a gente conversa com o Jofre sobre essa parte técnica, o que pode, às vezes, ter uma permeabilização, impermeabilizar ali, porque, às vezes, o cliente escolhe um material específico que ele quer numa aplicação diferente, onde eu vou ter que levigar, onde eu vou ter que escovar esse material e, se ele estiver no ambiente adequado, ele vai funcionar super bem. Mas se ele estiver, às vezes, no ambiente errado, aí pode acontecer de dar um probleminha que vai ter que resolver futuramente. Cara, isso aí é muito importante, porque isso reforça não só a necessidade da pessoa, primeiro, ela mesma entender o que ela quer, né? Porque, às vezes, o cliente confuso, ele não sabe para onde está indo, então nada vai agradar ele. Então, é muito importante ter esse acompanhamento do arquiteto, né? Do projeto vir pelo arquiteto, porque o arquiteto vai filtrar o que casa, o que não casa. E na hora de fazer o detalhamento, de fazer as especificações, a marmoraria tem um fundamento, né? E geralmente os projetos... Eu até pensei naquilo que você falou sobre prazo, entende? Em outra conversa nossa, que quando as coisas vêm bem detalhadas, até o prazo da entrega muda, né? Sim. O prazo não pode ser, eu falo assim, o prazo às vezes tem que ser orgânico. Ele tem que se adaptando conforme as variáveis vão acontecendo, né? Uma coisa assim sobre pedra, né?
Às vezes o pessoal se esquece que pedra literalmente é pedra mesmo, de fato. Ela, em algum momento, antes de se tornar uma chapa dessa, ela teve dentro da montanha lá. Então eu até brinco assim, ela estava lá tranquilinha, dormindo, sossegada, foram lá, cortaram e industrializaram ela, fizeram um processo e tirou ela de lá. Então, tem todo o processo de formação e tudo mais, mas a partir do momento que você tirou ela dentro da terra, você já tem que fazer um tratamento nela. Por exemplo, ele falou da aplicação, se for acetinado, se for levigado, né? Exato. Inclusive, a gente tem um projeto que usou muito Itaúnas levigado, que, não sei se eu te falei, mas é passado 3 mãos de impermeabilizante. A gente passa 3 vezes. A gente encharca a pedra uma vez, aí espera secar, passa outra e depois passa 3. Uau. Pode testar naquelas bancadas que a gente entregou, inclusive, você sabe daí que eu estou falando, joga água em cima lá. A água vai bater e vai espirrar. E é um material que não é polido, que assim, ele teria que mudar de tonalidade, todo mundo já está acostumado, porque nem sabe que tem que fazer esse tratamento. Uau, Né? Uau. Cara, Uma das coisas, né? E é um detalhe que às vezes as pessoas não prestam atenção. Não presta atenção. Aí você falou do prazo, né? O que muda? Igual eu falei, a gente tem que passar impermeabilizante, esperar 2 horas, passar mais uma, então são 6 horas. Depois que está pronta a bancada, para depois sair para montar. Uau. Ou seja, terminou cedinho de fazer o acabamento, só no outro dia para fazer a montagem. E o legal ressalvar também, né? A gente passou por esse processo, às vezes demorar um pouquinho da escolha da pedra em específica. Quando é um projeto completo, que a gente faz todo o executivo, arquitetônico e interiores junto, o ideal é a gente sempre antecipar esse prazo de escolha. Por quê? Ali no projeto ou na definição com o cliente pode ter pequenas alterações, ajustes da escolha do material em específico. O JOF tem o prazo dele para fazer o pedido, para confeccionar, para entregar. E a gente tem uma etapa que antecede a parte de bancadas, que são soleiras, que são pingadeiras. Olha. E, num contexto geral, eu acho que tudo tem que se conversar. Tudo é pedra. Então, por exemplo, se eu escolho meio que isolado, essas pingadeiras, essas soleiras, realmente. foge do contexto da proposta do projeto. Então, eu acho interessante ter esse projeto em mão e escolher antes, para que até as janelas, as pingadeiras, as soleiras, tenham uma conexão de cores e texturas com a bancada escolhida do próprio cliente. Cara, isso faz muito sentido, porque é até um ponto que o cliente às vezes não repara, que a marmoraria geralmente vem por último. Exato. Né? Vamos escolher a marmoraria quando der, quando o orçamento der e se der, né? Não façam isso. Não façam isso. Porque você vai estar sem paciência e sem dinheiro. Nos procure antes no projeto. Exatamente. Por favor. Exatamente. Eu acho que a escolha da pedra, ela é tão relevante que ela precisa já ter ali uma clareza no arquitetônico, né? Exato. E o cliente precisa olhar. E falando nisso, Alex, existem algumas tendências que as pessoas precisam prestar atenção para esse ano. A gente vê muitas formas orgânicas vindo, né, com força, a gente vê muita madeira. Só que as pedras, elas têm um lugar especial. Exato. Hoje, a tendência é muito curvo e essa aplicação vem sendo muito aceita também em pedras, né? Mas eu acho, antes da gente se voltar para a tendência em si, a gente tem que entender o que o cliente busca. Legal. Eu quero atender o meu cliente e não uma tendência global que está acontecendo. Que legal. Se, às vezes, o meu cliente não visa essa tendência, vai ficar num projeto totalmente desconexo. Legal. Então, eu entendo o que o cliente quer, proponho essa tendência dentro de pequenas partículas, vejo a aceitação dele e, a partir daí, eu tomo partido do que eu vou executar, como que eu vou direcionar esse mobiliário, essa bancada, se eu vou utilizar cantos curvos ou não, se eu vou usar um pouquinho mais, para daí poder conseguir proceder com o projeto em si. Que fantástico. E você falou uma palavra interessante, né, Jofi? Que a gente sempre lembra dessa palavra, que é a conexão. A conexão do cliente com o arquiteto, a conexão do cliente com o estilo e a conexão do cliente com a mão de obra. Exato. Isso é muito importante. E como é que a GMC tem tocado essa parte da conexão? Porque ela é muito importante para o resultado final. É um ciclo todo, né? Uma engrenagem toda que, para dar certo, né? Para a coisa fluir, tem que todo mundo fazer seu papel, né? Fazer a sua parte. Igual eu falei já em podcast anterior, né? A marmoraria, na verdade, ela vende a mão de obra. Legal. Eu falei, não é difícil comprar pedra. Todo mundo pode comprar pedra, entendeu? Mas a estrutura para você fazer aquilo acontecer, assim, são muitos processos até a bancada chegar na casa do cliente. Legal. Eu digo assim, tem muita coisa para dar errado. Eu sempre falo, sabe? Sim. É tanta etapa, tanto processo, tanta gente envolvida que tem muita coisa para dar errado.
Então você tem que ficar conferindo todas as etapas e realmente é muito trabalhoso. Mas é igual o trabalho dele também, né? Igual o seu também. Assim, são muitas etapas e cada um é especialista numa coisa. Sim. Quando ele me entrega um projeto ali, até tem um projeto para receber dele que estou esperando aí tem 1 semana e 15 dias. Aí eu fico incomodando ele, né? Cadê o projeto? Cadê o projeto? E ele fala, tô fazendo. Eu falo, cara, ele não vai me entregar esse negócio nunca. E você nem é ansioso, né? Eu falo, acho que ele não tá fazendo esse projeto. Só para ressalvar, dá vontade de chegar lá tá do no nada. prazo, gente. Tá em contrato, tá no bonitinho. prazo. Eu tô querendo dizer assim, que é muito trabalhoso. Sim. E, por exemplo, assim, a gente não vê isso daí, porque você não entende. Sim. É igual a marmoraria. Sim. Às vezes o cara fala, pô, 1 mês pra você me entregar essa bancada, tá ficando doido? Entendeu? Falo, bicho, até da hora que a chapa chega, do corte, do acabamento e da montagem, tem esse tempo e também tem a espera. Uma coisa que eu não faço é atravessar um cliente na frente do outro. Muito bom, importantíssimo. Inclusive, eu perco vendas e eu perco mesmo. E é meio que direto. Porque às vezes eu chego muito apavorado. Tipo assim, igual eu até já falei anteriormente. Se é uma bancada, uma coisa ou outra, a gente consegue passar na frente, porque, na verdade, não está passando na frente porque não tem ninguém atrasado. Sim. Eu consigo encaixar, vamos dizer assim, entregar no prazo mais curto, porque a produção está em dia. Agora, quando é uma obra, eu não consigo entregar o cara em 15 dias. Porque tem todo um processo, tem todo um processo igual do projeto, o meu tem da produção. E é importantíssimo respeitar esse processo, porque o final vai julgar tudo. Exato. Né? O resultado final é a régua. Eu acho que quando o cliente entende que existe essas etapas e ele precisa trabalhar dentro dessas etapas, o resultado final é sempre satisfatório. Legal. Eu vejo que acontece muito de, às vezes, essas etapas elas acontecerem em desordem. Aí, geralmente, não conseguimos, às vezes, chegar naquele resultado que a gente tanto almeja. Entendi. Porque não é um projeto bem elaborado, não é o melhor profissional, 50 pranchas de detalhamento. É a gente fazer a escolha certa e o que valida o nosso projeto em si é a entrega. Legal, legal. Então, essa entrega tem que ficar realmente de acordo com o que o cliente viu visualmente em imagens e o que ele almejou. Que legal. E, para isso, essas etapas precisam ser respeitadas. Que legal. E que executadas. Legal. Eu gosto muito de pensar que dentro do ambiente, do interior, eu não sou arquiteto, eu sou cliente. Certo. Mas eu gosto muito da presença da pedra, porque o Jofre tem uma filosofia, uma frase até filosófica, que é você trazer a natureza para dentro do ambiente. E Alex, como é que é esse negócio de você ter um ambiente com a pedra? O que a pedra gera em termos de experiência, de sensação dentro de um ambiente? Hoje, eu vou falar voltado, né, para o público que eu atendo, o estilo que eu gosto de projetar. A gente vai se direcionando, vai nichando. Então, hoje, o estilo do escritório é contemporâneo. Legal. A gente gosta bastante do minimalismo também. Legal. Então, as nossas aplicações em textura, em pedra, é voltado para esse estilo. Legal. Então, você vai ver bancadas com pedras escovada, paredes com frisado em pedra, paredes curvas. Esse frisado tá super em alta agora, é uma das tendências. E é difícil fazer esse frisado? Eu tava pensando nisso aqui enquanto ele falava. Eu sabia. Eu gosto disso. Eu tava divagando aqui, pensando, fazendo o frisado. Exato. E o frisado é como se fosse uma evolução do ripado. Olha só. Ripado você cola os filetinhos, né? Exato, e não é várias peças coladas, retificadas retas. Esse frisado, o Jofre vai poder falar, eu acho que é uma serra que corta, que eles ficam com bordas orgânicas, como se fosse quebradiços. Entendi. Então, é uma textura mais orgânica, onde remete mais à pedra natural, realmente, para trazer essa atmosfera mais natural. Legal, legal. E por mais que seja, a pedra venha natural, mas ela precisa ser trabalhada, né? E Jofre, como é que funciona, assim, do ponto de vista técnico? Não é só cortar a pedra, né? Não mesmo. Cara, pra parecer orgânica, pra ser orgânica, na verdade, como é que é essa jornada? Tem uma frase que rola aí, não sei de onde surgiu, mas assim, quando você vê uma pessoa fazendo um negócio com muita facilidade, ou ela é muito bom naquilo, ou realmente é fácil. Legal. Mas a pedra não é nada fácil de mexer, entende? Você pode ver lá no 2000, não dá 2000 anos atrás, né? Mas vamos lá, as colunas do Coliseu, por exemplo, de calcário, né? Mármore.
a perfeição que era aquilo. Uhum. É marreta e talhadeira Uau. para fazer aquilo lá. E lixas da época que eu nem sei como é que fazia aquilo, entende? Exato. Só que eles não eram chamados de marmorista, eram os Uhum. artesãos, era o escultor, tudo Uhum. mais, né? Então, em determinado momento, eles decidiram fazer uma bancada, decidiram fazer um lavatório, decidiram fazer uma pia. E aí deixou mais técnico o escultor, que é o marmorista. Legal. Na verdade, a gente somos escultores. A Legal. gente pega uma matéria-prima, né, que a gente mistura indústria num comércio, que é você fazer um artesanato com a pedra. Legal. Então, quando aparecem essas coisas aí, na verdade, a gente parte mais pro artesão do que, de fato, marmoraria, um serviço de marmoraria. Uau. Uau. Entende? Isso é fantástico. Isso é fantástico. E sim, tem máquinas que fazem, né? Mas quando é orgânico, tem coisa, cara, que vai ser muito difícil tirar a mão de obra, de fato. E por mais que tenha as máquinas, a CNC, 5 eixos e várias coisas, tem que ter o cara para cuidar lá se tá dando tudo certo, para programar ela para fazer. Então sempre vai ter uma mente, um escultor por trás, uma mente projetando e Olha uma só. mente executando. Olha só. São vários artistas envolvidos, né, nesse Vários processo. artistas. Nesse processo. E a gente vê cada vez mais isso se tornando uma parte indispensável para ambientes personalizados e exclusivos, né? Então, por exemplo, a arquitetura de alto luxo é uma arquitetura que olha para as pedras e, além de selecionar os melhores materiais, ela também é muito audaciosa, né? Exato. E às vezes sendo audaciosa, sendo minimalista. Isso é legal, né? Exato. Existe esse paradoxo. Eu gostaria muito de dar uma pincelada nesse aspecto, porque às vezes o cliente pensa que é só escolher a cor, não é? Exatamente. E não é isso. Não. Eu penso que Não. não é isso. Não, não é não. A pauta Eu falo vai- ou você fala? Vou falar do meu ponto Pode- de pode vista, falar. né? Aham. Eu estou cursando MBA em arquitetura Sim. de luxo e a gente vem aprendendo algumas técnicas específicas. Eu acho mais, além do preço do material, ou material ousado, ou que proporciona sofisticação, ele aplicado se tornar exclusivo. Eu acho que a Legal. exclusividade é o alto ponto do luxo. Legal. Porque se for só um material Muito caro, caro entre aspas, valor, né? Com valor agregado, todo mundo que tem dinheiro pode comprar. E o luxo está mais ligado com exclusividade do que valor. Legal. Então eu vejo que essas aplicações, às vezes até num material mais comum do dia a dia, trazer uma releitura, uma ressignificação do material em termos de aplicação, porque a gente utiliza muito em bancada, às vezes parede, piso, mas reinventar, trazer no teto também, sabe? Eu acho que isso sim traz exclusividade e torna o material super sofisticado. Essa é a tendência que eu gosto de Que aplicar. legal, que legal. E isso é interessante, né? E essa sofisticação, ela não é só a sofisticação da escolha da pedra, mas é em como essa aplicação vai acontecer do ponto de vista técnico, né? Tem que ter uma medida muito boa, o material de primeira e a mão de obra especializada. Existe algum caso que vocês trabalharam junto que dá para explicar isso visualmente para as pessoas? Temos, né? Eu acho que eu vou dar só uma ressalva a mais Sim. sobre essa Sim. aplicação de textura, porque é legal ressalvar o quê? Às vezes a gente utiliza uma pedra com um veio bem marcado, né? Uhum. Legal, bonito, Uhum. sofisticado. E aí o cliente quer uma aplicação nela com esse frisado, aonde você vai retalhar praticamente toda a chapa. Esse veio que é lindo, incrível, sofisticado, se perde. Uau. E aí o cliente investiu um valor numa peça, Aham. né, que é bacana, que já tem a sofisticação, mas a aplicação errada ali pode acabar destruindo o material. Porque, Comprou uma Lamborghini para andar no barro. exatamente. Porque esses veios vão ser destruídos através desses filetados. Acertou no desses material e ripados. errou na aplicação. Exato. tem Então, que isso andar é junto. importante se atentar na hora de escolha de materiais para fazer frisados, né? Ripados em específicos, assim. E eu até anotei aqui, para não fugir da memória, assim, ó. Eu tenho uma frase comigo já há muito tempo, que alto padrão é acabamento. Olha só. Show. É o acabamento Concordo. que faz a pedra se tornar alto padrão. Que legal isso. Porque está muito associado, assim, alto padrão é um negócio muito caro. Exato. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Você pode comprar uma pedra barata, entre aspas, né? Porque para mim não existe... Para mim toda pedra teria que ter um valor muito alto. Porque primeiro que a natureza na sua casa e dá um puta trabalho para fazer qualquer coisa, Sim. né? Mas vamos lá. Então qualquer coisa que você for fazer de pedra, se você fazendo muito bem feito, se torna alto padrão. Uhum.
igual o Alex estava falando da aplicação, né? Até brinquei aqui, que, ó, pegar um material exótico para fazer um frisado ali, sumir com os veios dele, não faz sentido. É pegar a mesma Lamborghini para fazer um off-road, para andar no barro. Sim. É outra coisa que não faz sentido. Então, você pegar qualquer material, um material barato, mais comum, vamos usar o comum, não vamos por preço, vamos por mais abundante na natureza e menos abundante, né? Inclusive, isso é um dos pré-requisitos para a formação de preço de pedra. É o quão abundante ela é na natureza. Legal. Tá. Então, vamos pegar uma pedra que tem menos abundância na natureza ou que é de mais difícil extração e faz subir o valor dela também. E você pegar uma empresa que não é especializada, que não tem um acabamento top, vamos dizer assim, né? Que não tem uma equipe treinada, você jogou pérolas aos porcos, porque vai acabar com o seu material. Olha só. Entendeu? Então, não é só a escolha do material, é o acabamento. Olha só. Tudo, cara. Até a lixa que você compra, a forma de passar a lixa, tudo. É um contexto todo. Então, assim, tá sempre tudo muito integrado, né? Exato. O arquitetônico com, vamos dizer assim, a execução da marmoraria, ou de tudo, né? Pode comprar, por exemplo, a tinta da parede. Comprou a melhor tinta, aí você já não pega um pintor que, né, não está muito preparado, você jogou fora seu material. Sim. E esse serve para tudo, né? Sim. E aí, por exemplo, muitos clientes contratam arquiteto só para discordar. Essa é a verdade. Essa pauta não é minha, vou ficar quietinho aqui. Essa pauta não é dele. Porque não acontece muito assim, falando. que no arquiteto ele especificou lá uma tonalidade de pedra para o projeto. Sim. E aí o cliente, ele gosta de uma cor. Ele gosta de uma cor. E aí ele quer pôr a bancada daquela cor. Sim. Mas não tem nada a ver com o projeto. Sim. Entende? Aí eu falo assim, o que é o papel da marmoraria, do comercial? Não é nem concordar, nem discordar do cliente. É deixar ele bem ciente que ele está escolhendo, realmente é bonito o material, mas de repente não se encaixa tanto nesse projeto. Entendi. Porque ele teve um trabalho de sentar com o arquiteto, isso é demorado, né? Demorado. E definir e falar, eu quero uma casa nesse estilo, naquele estilo. E aí na marmoraria a gente não pode... o que eu digo assim, a marmoraria, eu falo pro pessoal, nós que somos os profissionais, a gente tem que instruir o cliente. Nem sempre ele comprar o que ele quer é o melhor para ele. Entende? Então a gente instrui assim, você não quer falar com o Alex? Porque era um tom bege, agora você quer pôr vermelho. Será que vai dar certo? vai dar certo isso daqui? Meu Deus. Eu vendo a mensagem. E depois não dá pra fazer harmonização facial de pedra, né? Não dá. Não tem como, gente. É a marreta. Foi você que falou que não tem emenda. Não dá pra você ficar emendando assim. Cara, infelizmente, eu queria criar uma tecnologia igual dos móveis. E os caras erram, eles conseguem fitar, Cara, a gente erra uma pedra, arranca e faz outra. Olha só, cara. Não tem como. E eu falo assim, ó, uma emenda sempre vai ser uma emenda. Olha só. O cliente fala, mas vai quase sumir. Eu falei, vai quase sumir, mas é uma emenda. Sim. Entendeu? Perfeição é só se não tiver emenda nenhuma. Olha só que legal. Existem materiais que são menos suscetíveis, por exemplo, quando você vai projetar uma cozinha, um gourmet, certo? Existe uma linha de referência. O que você procura como critério antes do estilo? O que a pedra do gourmet tem que ter, por exemplo? Resistência. Resistência. É um fator primordial. Acho que é o principal. Legal. Ela tem que ter resistência a fogo, ela tem que ter resistência a risco. Impacto, né? Impacto. Ela tem que ser uma pedra que não tenha tanto... Como que eu posso dizer? Absorção de água. De líquidos, né? Porosa, né? Não pode ser uma pedra porosa. Então, esses são os pré-requisitos iniciais para a escolha dessa pedra que vai ser aplicada na bancada. Depois a gente vem textura, escolha de cliente e que legal. segue. Que legal. Hoje a gente tá vendo muito o São Gabriel, né? Exato. Como é que é, cara? O processo São Gabriel é um processo relativamente novo, é uma escolha nova, porque as pessoas falam, eu quero São Gabriel. O que é isso? De verdade. Cara, na verdade, assim, São Gabriel é a pedra mais conhecida. É uma pedra que existe há muito tempo no mercado, mas que de tanto uso ficou meio defasada. Entendi. Agora, devido às várias formas de aplicação, olha só que legal, né, que é o escovado, levigado, sim, tá trazendo super em alta e a gente tá usando bastante. Que legal. Então, essa nova técnica de aplicação tá trazendo esse material de volta que sempre foi utilizado, legal. Que era o polido, né? O básicozinho. É verdade. Aí agora a gente reaplicando de forma diferente, né, Jô? Sim. Ela traz uma exclusividade, tem uma sofisticação mais bacana. Que legal. Você
consegue encaixar em vários projetos, isso é interessante. Muito, muito bom ele ter falado do escovado. Sim. Que, assim, é a parte dele mesmo, assim. Ele o que fala, eu eu mais quero uso. escovado. É. Eu quero escovado, e porque a pedra... O que é o escovado? A pedra, o granito, basicamente, é formado por 3 minérios. Aham. Quartzo, mica e feldspato. Uhum. O quartzo é o minério mais duro desses daí. Então, quando tem uma escova com filamento diamantado, que vai passando na pedra, com alta rotação, e ele desgasta o minério mais macio, deixando o minério mais duro em alto relevo. Entendi. E esse aí forma uma textura, você sente. Você Sim, passa a mão, fica é verdade. texturizado. É verdade. Só que assim, até nesse processo lá na pedreira que eu visitei para entender, tem gente que faz de um jeito, tem empresa que faz do outro, tem empresa que em vez de passar 5, 6 escovas, passa 2 para o processo ficar mais barato e poder vender a chapa mais barato. Sim. Entende? Então, assim, o papel dele como arquiteto é falar, eu quero escovado. O meu papel como marmoraria, qual que é a melhor chapa de escovado? Qual que não vai me incomodar? Qual que é isso? Qual que é aquilo? Entendeu? Esse é o corte desse podcast, tá? Cara, que aulão. Porque a pessoa pensa que não, é só escolhe tal produto. Não é. Mas até como foi escovado determina. Determina. Quando é passado só 2 ou 3 escovas, se for, por exemplo, quem que foi? O Wesley, né? Uhum. Que foi tirar a foto lá. Tá. Eu até esqueci que tava no podcast, só cortar. Não, pode comentar. A gente foi tirar uma foto de uma cascata que a gente fez. E aí, por exemplo, se aquele material foi um material selecionado, se não tiver sido, 60 dias ele tá todo branco. Ô, louco. O que eles fazem? Eles passam 2 escovas e passam resina na pedra, para ele ficar pretinha. Só que essa resina não aguenta o V e o VA, vai amarelar e vai sair, vai ficar esbranquiçado. Olha só. Então você acha que a pedra é tudo igual, que você comprou uma pedra que marmoraria X e marmoraria Y era o mesmo, um pouquinho mais barato, não sei o quê, mas na verdade não é a mesma qualidade. Sim. Entendeu? Você falou da piscina, você falou dessas áreas externas. Existem algumas escolhas que são escolhas assim, não tem como errar? Ou parece uma armadilha, escolher uma pedra para piscina ou para área externa? Eu acho que tem mais a ver com o entorno, os revestimentos que vão fazer combinação com essa pedra de borda de piscina. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, textura, coloração e a resistência. Voltar na resistência porque vai estar num ambiente externo, vai ter mais impacto, vai pegar chuva, então ele tem que ter a resistência e tem que ter a combinação de textura com os demais elementos ali aplicados na parte externa. Legal. Também não é só escolher o que todo mundo está escolhendo, né? Novamente. Acho isso muito importante porque, por mais que muitos clientes tenham esse assessoramento do arquiteto, você deve experimentar isso na pele, existe essa briga, né? Tô pagando o arquiteto para me discordar dele, né? E é importante deixar isso claro. Isso daí. Porque, cara, arquitetura, você é apaixonado por isso, dá pra gente perceber. É sobre o quão você se sente acolhido nesse ambiente, o quanto que ele é sua cara, entendeu? E existem, assim, algumas orientações práticas que você sempre deixa para o cliente. Por exemplo, na hora de escolher a pedra para uma empresa. Existe um estilo mais definido? Eu sei que vai depender da empresa e tudo, mas quais são as regrinhas? Lá no escritório, geralmente, eu estou com o cliente acompanhando, não deixo o cliente solto. Legal. Então, hoje a gente trabalha com projetos executivos, onde faz toda a parte de arquitetura e interiores. Então, ela está atrelada. Na hora que o cliente vai fazer essa escolha, eu estou presencialmente lá com ele. Legal. Então, não foge muito do projeto. Legal. Às vezes pode, eu quero uma coloração um pouco mais acentuada, mais escura, mas dentro da paleta do que foi aprovado em projeto. Legal. O cliente aprovou previamente, ele está de concordância daquele material, então é mais sentir textura, né? Legal. Como vai ser aplicado. Então, lá no escritório funciona assim. E essa textura, esse toque, esse primeiro toque vale muito a pena, né? Ele muda muito a percepção das pessoas. E lá na marmoraria, existe, além dos catálogos, você também, às vezes, leva até o cliente lá pro estoque, para ver como é que é. Cara, se eu pudesse, assim, pedra, eu falei, é um negócio difícil de vender pedra. Porque eu tava até com um parceiro meu hoje, né, que vende elétricos e tudo mais. Sim. E aí ele falou, eu tava conversando com ele, né, como é que eu faço para o meu cliente ter uma experiência? Eu quero meu cliente ter uma experiência mesmo. E assim, se ele não vai na marmoraria é difícil, porque se ele vai lá, eu levo ele, eu falo, passa a mão aqui, olha essa pedra escovado, entendeu? Inclusive teve um cliente na semana passada, que eu falei, passa a mão aqui, ele ficou meio assim, eu falei, cara, passa a mão na pedra aqui. E ele passou a mão na pedra e ele falou, essa chapa é minha. Ô, louco! Entendeu? Porque ele sentiu o cristal, o relé falou, essa chapa é minha, pode reservar. Olha só. Entende? Sim. E porque assim,
Como é que a pessoa vai ter uma experiência? Porque a bancada não está pronta. Sim. Ela não está lá usando, ela não visualizou, porque a gente está no ramo, você consegue, o cliente vai falando, você vai imaginando a casa pronta. Sim. Vai ficar assim, isso aqui vai ficar lindo. Você já fala, nossa, isso aqui vai ficar maravilhoso. O cliente está perdido. Igual eu com as bancadas. A pessoa não consegue imaginar pronto, eu consigo. Então, para mim trazer a experiência para o cliente, eu preciso que ele vai lá na marmoraria. Que legal. Para me explicar, ó, as pedras não são todas iguais. Inclusive, em primavera, tem uma coisa que acontece muito, tem que falar, que o pessoal vende gato por lebre. Outro corte, vai lá. Entendeu? Eles falam assim, olha meu, como a gente fala do preto de São Gabriel, olha meu preto de São Gabriel, é R$300 a menos, só que não é preto de São Gabriel, é uma outra pedra. Ó. É um preto de São Rafael que vende lá na pedreira, que é um material que tem um fundo mais acinzentado. Sim. Entende? Às vezes é uma chapa menor, aí o cliente ele paga um valor mais baixo, aí a bancada dele vai com um monte de emenda, porque a chapa era pequena. Olha só. Entende? E se o cliente não vai lá, como é que eu vou mostrar isso para ele? Porque assim, eu não posso, assim, eu não vou queimar outra empresa. Não é eu não vou fazer um tipo Sim. de coisa desse. Uhum. Mas assim, tem que ser dita a verdade também. Boa. Entende? Boa. Então Boa. são coisas assim, eu preciso, e aí entra de novo o papel do arquiteto, do Alex, levar o cliente lá. Legal. Exato. Porque assim, por mais que ele não feche negócio comigo, eu quero que ele saiba o que ele está comprando. Uhum. Não tem problema ele comprar uma outra pedra e outra marmoraria. Mas, pô, eu sei que lá na GMC, lá no Joffre, lá tem a pedra top, é de primeira, chapa grande, não vai ter emenda, fundo pretinho, não vai mudar a tonalidade com o tempo. Mas tudo bem, eu quero isso aqui me atende. Já que ele não tem essa opção lá. Porque eu tenho essa opção também. Fantástico. Entende? Cara, fantástico. Se ele fala, não, isso aqui não me atende, eu falo, é uma obra comercial, por exemplo, se é apartamento para alugar. Não precisa o cara colocar uma pedra de primeira. Quando eu falo pedra de primeira, é assim, é pedra selecionada. Aham. É um projeto para cliente final. Aham. Que a pessoa, ela vai, vamos dizer assim, saborear a pedra, ela vai ter um prazer ali de fazer a bancada. Uhum. Por exemplo, uma pedra numa copa, que acontece muito, né? A pessoa levanta de noite, vai fazer um café, alguma coisa no chá, esquentar. Tem que ser um negócio mais, Que legal. né? Mais É bacana, verdade. apresentado e tudo mais. Agora, igual assim, 10 apartamentos para aluguel, percebe? Você não precisa colocar qualquer pedra também, Sim. porque é um negócio para aluguel. Tem Mas- até um budget de valor, né, que o cliente ressalva. Exatamente. Então, eu quero Ah. investir de marmoraria tantos Isso, mil. exatamente. E o profissional tem que se encaixar, adequar, selecionar, né, materiais que atendam esse budget de valor também. Que fantástico. E falando sobre esse orçamento, né, sobre como faz essa definição, uma pergunta que as pessoas sempre fazem nas redes sociais é: qual que é a diferença entre o mármore, o granito, o quartzo? É fácil explicar essas coisas ou é só tocando fácil. pra saber? Ai, gente, eu vou falar só de coloração e textura. Tá. Minerais, essas coisas, o Joffre fala. Não, é fácil, é fácil. Sempre, a primeira coisa que tem que falar é da escala de Mohs, onde tem o talco sendo o número 1, como mais macio, o minério mais macio. Você pega talco com a sua unha, você já consegue esfarelar ele ali, né? Aham. E o carbono, que compõe o diamante, como o mais duro. Então, entre 1 e 10, tem os minérios com durezas diferentes que compõem as pedras. Legal. Igual eu falei, o granito é composto por mica, quartzo e feldspato. Ele vai estar entre 5 e 6 de dureza, Uhum. pela concentração de minérios. Uhum. Essa pedra que está aqui atrás, que é um quartzito, o cristal fusion, ele tem dureza 7, Ó, porque ele tem bastante quartzito na composição. entendi. Né? Isso daí vai dar característica para a pedra. E aí é um mito dizer que quanto mais dura a pedra, mais resistente ela é. Eu Faz já tava todo- pensando nisso. Faz todo sentido, mas só que não. Na verdade, quanto mais dura a pedra é e ela não se move de forma alguma, mais fácil ela é de trincar. Porque qualquer tensão que ela tiver, ela vai Entendi, trincar. entendi. E ela trinca depois de pronta bancada na casa, você só escuta o estralo. E aí o cliente fala assim, É perigoso. eu nem tava usando, eu nem usei, eu nem mudei pra casa ainda, já quebrou a bancada, já aconteceu. A panela nem tava quente. Tava vermelha. Ai, muito bom, cara. Então, assim, volta aquela coisa de saber a aplicação do material e a gente tem ferramentas diferentes para trabalhar com materiais diferentes. Olha só. Isso é muito importante pra deixar ressaltado, né? E a gente até falou aqui da panela, na brincadeira e tudo, mas pior que é real, né? Exato. Às vezes mancha de vinho, entendeu? E aí, Verdade. é da garantia ou é do mau uso? Existe aí uma linha definida entre o que é garantia e o que é mau uso? Existe, foi bom. Boa, excelente pergunta. Exato, porque às vezes faz um churrasco no domingo, tá meio alterado, subiu na bancada, quebrou. Ou E aí, E a estourou garantia- a pedra? a garantia cobre? É, cobre. Acontece. Ai, cara. Uma outra coisa que tem que parar de acontecer é marmorarias. Onde que eu olho aqui? Parem de vender pedra como algo indestrutível, porque não é.
Até o ferro faz a solda, fura, tem o disco de corte, corta ele oxida, ele enferruja. Não existe, é só do que é feito o Wolverine lá mesmo? Adamantio. Só adamantio. E olhem que ainda mataram o Wolverine, né? Morreu, já tá saiu, morto já já. saiu da praça. Já. Então, não existe pedra indestrutível. Eu sei, por exemplo, de repente gera polêmica, o Decton como indestrutível, mas não é. O Decton é na classe dos ultracompactos, que é uma outra enganação que existe, porque assim, eu tenho o Decton e o ultracompacto. Não, gente, tem os ultracompactos. O Decton é o number one dos ultracompactos, é o melhor. Por que ele é o melhor? Ele... Na hora de fazer eles usam os melhores minerais. Legal. Né? Então são minérios selecionados para fazer ele. Legal. Então por isso que ele se torna o melhor. Mas tem, por exemplo, tem centenas de marcas de ultracompacto. Entendeu? Às vezes o cliente chega lá assim para mim com orçamento. Eu tenho de Decton e tenho esse aqui de ultracompacto. Mas não é bem assim. Foi enganado. Entende? Foi enganado. E assim, nem às vezes foi falta de caráter do vendedor, nem nada, porque ele não tem o conhecimento mesmo. É o conhecimento. Entende? Até teve o projeto, né, Alex, que foi colocar o Decton em tudo, e se eu não me engano, na lavanderia que ia colocar, a gente optou por uma outra coisa e tudo mais, porque assim, ó. Um material mais comum. Mais comum. E não é por falta de dinheiro, eu vou falar logo o verbo, não é por falta de dinheiro do cliente. Lá dinheiro não é um problema. É porque, assim, para que você vai investir isso lá na lavanderia, que é uma área de serviço, e a bancária está ali para atender uma necessidade mesmo, diferente de um gourmet ou de um aparador, e você realmente com o negócio refinado. Então deixa para investir mais lá. Entendi. Então, assim, trabalho do arquiteto e a gente também para instruir o cliente e o arquiteto nesse sentido. Que legal, que legal. Inclusive, vocês separaram um case, né, de um trabalho em conjunto. A gente vai mostrar agora, né, o editor vai colocar aí na tela. Eu gostaria que vocês comentassem esse case desse trabalho, detalhes arquitetônicos e também de execução. Vamos lá? Vamos. Vamos falar do gourmet primeiro? Pode ser. Espaço gourmet. Essa casa é uma casa contemporânea. A gente utilizou um material comum, que é o São Gabriel, escovado nas bancadas. Essa casa ela tem muitos elementos naturais, como pedra natural em fachada, na área externa que se integra o gourmet. Então, a proposta era realmente trazer esses elementos naturais das áreas externas para dentro do espaço gourmet. Lógico, a gente trouxe alguns detalhes dessas pedras naturais e a bancada teria que remeter a isso também. Então, a gente utilizou a técnica escovada, né? Sim. Alinhamos junto com o Jofre para execução no São Gabriel, onde trouxe uma atmosfera aconchegante, uma conexão de texturas ali, uma composição legal e trouxe uma composição também nas cores dos materiais. O porcelanato que a gente usou no chão, na churrasqueira, a cor da marcenaria, que foi um verde mais fechado também. Que legal. Então trouxe uma atmosfera bem aconchegante. Verdade, e que foi direcionado no briefing com o cliente e atendeu as expectativas final do cliente. Que fantástico. Isso é o que importa, né? É o resultado que importa. final, a entrega. Isso é fantástico. E a execução desse gourmet, dessa cozinha? Teve algum ponto que você achou interessante? Quer compartilhar? Teve alguns pontos importantes. Por exemplo, assim, teve muitos acessórios, né, na bancada, né? Exato. Calha úmida, a cuba, uma cuba bem grande. Teve lixeira também, se não me engano. Acho que tomada torre também. Então, tudo isso aí igual, tem que ter um alinhamento com o pessoal dos móveis, eletricista, legal, encanador. Exato. Porque não é só chegar lá e instalar a bancada e você tem que... Porque o cliente ele vai usar depois que estiver pronto. Sim. Não é depois que você instalou a bancada. Depois que você instalou a bancada, o cara vai vir fazer hidráulica, o eletricista vai instalar fogão. Tem o cooktop também, né? Vai instalar. Então, a gente fica... Eu falo assim, a bancada está montada e pronto quando o cliente está usando. Aí ficou pronto. E o legal que a gente tem que entender que ele sempre vai em 2 etapas, né? Que ele confere as medidas. Às vezes a gente instala a bancada primeiro, vem a movelaria depois. Às vezes o cliente opta pela movelaria primeiro e depois vem a instalação da bancada. E tem cortes específicos que precisam ser feitos. Nesse caso, foi montado a marcenaria primeiro e depois vocês vieram com a instalação da bancada. E o que acontece? A marcenaria já estava em loco. A gente tinha alguns cortes de torre de tomada, às vezes pegou em cima de uma peça de marcenaria que precisou ser ajustado, precisou ser recortado para que tudo acontecesse e ficasse harmônico com o projeto. Mas precisou vários ajustes, a gente precisou ir várias vezes na obra para alinhar centímetros de uma cuba para outra, calha úmida, torre quente e assim por diante. Que legal. Como em toda obra, né? Vai ter o ajuste. Exato. Vai ter o ajuste. E o que eu acho interessante
você não pode fugir do ajuste, mas você pode fugir da quantidade de ajustes Exato. no planejamento. Isso Então, é verdade. né? Então, quanto É o mais que a gente você... tenta. Exatamente, entendeu? Então, eu gosto muito desse case, eu acho que vocês fizeram um excelentíssimo trabalho nesse gourmet. Existe algum outro ambiente que vocês acham que merece um destaque, né, nesse projeto, nessa obra? Eu gosto da bancada da Suite Master, onde É. a gente trouxe uma leve, Chanfro, né? um chanfro Uma na inclinação bancada, negativa ali. Uma inclinação. negativo na bancada. Geralmente a gente usa uma testeira ali. Falo como testeira, né? A frente de 5 centímetros, que é o tradicional. Sim. E a gente pediu para trazer um chanfro nessa bancada da Suite Master. Inclinou ela para dentro, no caso. Também Ficou São negativo. Gabriel. Não, esse foi um quartzito Valentina cetinado. Exato. Uau. Uhum. E aí ele traz uma leveza para a movelaria. Então, quem olha de frente, esteticamente, vê só um friso fininho, mas tem a espessura da pedra Legal. e ela tá chanfrada, inclinada. Ficou bem legal. Que Gostei legal. bastante do Ficou bonito. resultado. Que legal. O pessoal tá vendo aí as fotos passando na edição e esse trabalho é um trabalho de ponta, né? É um trabalho Esse assinado pelo Alex de Passos e executado integralmente, né, pela mente do Jofre com a GMC Marmoraria e Granitos, né? Exato. Alguma receitinha que vocês querem dar pro cliente com base nesse projeto aqui? Alguma coisa que vocês aprenderam e querem compartilhar? Gosto de fazer essas perguntas. Eu acho que, tipo, na reunião de briefing, o cliente deixar muito claro o que ele precisa. Legal. Eu acho essa transparência primordial. Então, eu não gosto de materiais polidos. Eu gosto de materiais acetinados. Eu não gosto de frontão muito alto. Não gosto de bancadas muito espessas. Eu acho que esses pré-requisitos é o que afunila, é o que faz com que a gente consegue chegar num excelente resultado final. Fantástico, fantástico. Gente, eu sei que a aula tá gostosa, a aula tá boa. Tá gratuita, né? Uma aula dessa é cara na praça. Por enquanto, hein? Por enquanto, né? Uma aula dessa é cara na praça. E a gente precisa finalizar esse segundo episódio do nosso Papo de Pedra, aqui da GMC Marmoraria. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Alex, né? Que foi muito prestativo, honrou o nosso convite, tá aqui. Que legal. E a gente tá ansioso pros próximos, né? Também. Fazer uma masterclass, dar uma aula para essas pessoas. Pode dar um spoiler, Jofre, ou não? Ó. Um